Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Eu, Matheus Galeazzi, junto com meu colega Cauã Pontarolo, nós ficamos com a didática do tema Escalonadores dirigidos por prioridade. Nós integramos o 8º período de Engenharia da Computação. Antes de mais nada, uma pergunta que nós fazemos é: como que nós garantimos que uma tarefa será executada, mesmo em qualquer condição? Então, quando nós temos um conjunto de tarefas de tempo real, nós necessitamos definir uma ordem ou escala de execução que garantam que as restrições temporais serão atendidas, e sempre dentro do prazo, né, é claro. Então isso nós chamamos de escalonamento. Ele é quem ordena as tarefas em uma fila, já prontinhas para serem executadas. O escalonamento ele é realizado pelo escalonador do sistema operacional. Então ele é quem é encarregado de fazer isso. Ele geralmente é realizado por tempo de execução. Ele é quem toma a decisão sobre qual tarefa deve ser ativada ou executada em determinados momentos. Para ele realizar tudo isso, a ordem, a execução, quando ele vai ativar, quando ele vai executar, ele leva em conta algum algoritmo de escalonamento, com os critérios já bem estabelecidos, e que atenda a todas as restrições temporais de cada tarefa. Essas tarefas podem ser classificadas com algoritmos, né? Então, esses algoritmos eles classificam como preemptivos, não preemptivos, estáticos, dinâmicos, online ou offline. As características dessas classificações nós já vimos anteriormente nas aulas, né? Então, de fato, entrando no tema do escalonamento dirigido por prioridade, as prioridades são utilizadas no escalonamento para determinar quão importante é cada tarefa em um sistema operacional. A alocação dessas prioridades pode ser estática ou dinâmica, onde a estática recebe a prioridade única. Na verdade, única não, porque o escalonamento dirigido por prioridade pode sim receber a mesma prioridade que outra tarefa. A gente vai ver isso mais para frente, mas ela pode sim. Porém, na alocação estática, ela recebe a prioridade, cada tarefa recebe a prioridade no momento da compilação e não é alterada mais durante a execução da aplicação. E a dinâmica é o inverso, né? Então ela pode sim ser alterada e deve ser alterada em tempo real cada prioridade. Então ela pode alterar. Num momento a tarefa A é mais prioritária e no momento a tarefa B é mais prioritária, né? Num exemplo. E essa característica de alocação dinâmica, ela é uma característica desejada para evitar a inversão de prioridades, né? Que por uma concorrência de recurso, por exemplo, uma tarefa de menor prioridade acaba sendo executada antes que uma tarefa de maior prioridade, quando ela está usando algum recurso que a tarefa de maior prioridade quer usar. A modo de evitar isso, nós temos as alocações também por envelhecimento e tempo de CPU. Então, o tempo de CPU, ele define a prioridade, na verdade, em função do uso da CPU, que significa quanto menor o tempo de uso da CPU de determinada tarefa, maior será a prioridade. Já o envelhecimento, ele altera essas prioridades a modo de que uma tarefa com menor prioridade em determinado tempo, por exemplo, se uma tarefa não recebe o controle da CPU durante 1 segundo, vamos supor, essa prioridade é alterada para que essa tarefa de menor prioridade passe a concorrer com as prioridades maiores, né, com as tarefas de prioridades maiores. Então, para que ela não caia naquele uso do starvation, que nada mais é do que uma tarefa de baixa prioridade nunca ser executada num programa, numa operação.
porque as tarefas de maior prioridade sempre vão estar sendo executadas em cima. Então, esse processo de envelhecimento, né, de alocação de envelhecimento, ela não deixa que o starvation ocorra. Isso. Neste caso aqui a gente vai ter uma estrutura, né, do escalonamento por prioridade, né? Então aqui seria a ordem, né, onde que entra a tarefa, pode ocorrer aqui uma preempção, né? Então sempre quando ele for iniciar a tarefa, ele vai verificar se a prioridade é alta ou não. Então quanto maior a prioridade, é essa aqui que vai ser a prioridade que será iniciada antes. Depois será a 1 e a 0 e assim em diante. Que seja. Então ele vai entrar numa fila de tarefas, né, onde na sua maior prioridade e assim seguir para ir direto para o término. Então caso ele for realizar a parte recursiva dele, ele vai fazer uma preempção de uma tarefa para outra, como o Matheus estava falando. Isso aí. Então, né, nesse slide aqui, nós temos os tópicos que eu acabei de falar, na verdade, né? Então, essas técnicas de alocação, envelhecimento e tempo de CPU, para evitar ali o starvation e tudo mais. Então, esse slide eu já acabei me antecipando e já explicando ele. Nesse exemplo aqui, a gente, na verdade, só colocou para enfatizar essas situações, né? Então, voltando ao que eu já tinha havido falado, quanto menor o tempo de utilização da CPU, maior a sua prioridade. Então, como que o escalonamento por prioridade define isso? Ele vai pegar o espaço de tempo total da CPU, né, que a CPU tem para realizar, o conjunto de tarefas, ela vai dividir pelo tempo de execução de cada tarefa. Ou seja, nesse exemplo, né, nós temos 100 espaço total de tempo, 100 milissegundos. A execução, o tempo de execução da tarefa A é de 4 milissegundos, portanto, a prioridade da tarefa A será 25. Já na tarefa B, o tempo de execução dela é maior, né, 25 milissegundos. Portanto, a prioridade dela vai ser inferior à prioridade A, sendo a A mais prioritária do que a B. Então, dito isso, né, para evitar situações como starvation ou qualquer coisa semelhante, existem as técnicas de alocação, né? Então, essas técnicas de alocação ajudam a gente definir seleções de como fazer as suas definições por prioridade, né? Uma dessas técnicas é a taxa monotônica, né? O escalonamento por taxa monotônica, onde nada mais é que ela tem uma facilidade, né? Ela foi criada justamente para a gente obter um conjunto de tarefas do sistema preemptivo, né, com as suas prioridades já fixas. Então ela tem essa facilidade, né, em encontrar essas escalas de execuções com essas tarefas né? Então essas tarefas, né, essa técnica de alocação é justamente para ter essa facilidade de encontrar as suas execuções, né? Enfim, quanto ela tem essa regra, a regra principal, né, a maior regra que ela tem dentro dessa taxa monotônica, que seria que as tarefas com menor período, ela tem prioridade maior que uma tarefa com o maior período, né? Então, quanto menor período, maior a sua prioridade. Existe ainda uma escala ideal para as tarefas, né? Que seria isso? Seria características que as tarefas deveriam ter para poder ser executada essa taxa monotônica, senão vai criar várias variáveis e erros e falsos positivos ocorrerão. Então, sendo essas características, as tarefas têm que ser independentes e periódicas, né? Então não podem compartilhar os seus recursos, né? Quando o tempo de computação que é dado em C, e o I é a tarefa em si, né? Então C da tarefa A, C da tarefa B, assim em diante. Então, quando C que for o tempo da computação, ele for constante, né? A gente tem que conhecer ele, obviamente, e ele tem que ser um valor constante para que a gente consiga realizar essa técnica. E também quando o período, que é dado em T,
for igual, né, ao prazo que é dado em D. Então, ele tem que ser que o período e o prazo eles forem iguais. Então, quando o período e o prazo forem iguais, é uma das características que as tarefas têm que ter. Dito isso, ocorre um cálculo, né? Como o Galeazzi falou, a gente precisa fazer o cálculo de limitação de uso do processador, né, dado em porcentagem. Então, esse fator que é dado em U, vou puxar a canetinha aqui, esse valor que é dado em U, ele vai validar com a sua utilização do seu processador, né? Então a gente vai limitar, vai fazer o limite de uso dessa CPU, né, de acordo com a quantidade de tarefas que varia em n e o seu tempo de computação. Então a variação a gente vai definir primeiro o limite e em seguida, vendo o limite, a gente faz o cálculo da quantidade que o conjunto de tarefas vai utilizar do processador, né? A gente define se pode realizar o escalonamento em RM, que seria essa taxa monotônica, que simboliza por RM, ou não realiza. Então, os exemplos aqui seria aplicando a fórmula, né, onde a utilização do processador atual, que é o que a gente quer, com a somatória em quantidade de tarefas pela utilização do processador em si, ok? Então, o que varia essa n aqui, né? Essa somatória de utilização por processador, ela vai variar justamente entre a quantidade e aí faz a comparação com a utilização total. Então, é o limite comparando com o total. Então, vamos dizer que se fosse duas tarefas, a utilização total entre duas tarefas não poderia passar de 83, e se fosse um conjunto de várias tarefas, poderia até ter que ser menor ou igual a 69%. Dito isso, por ele chegar a ter um certo limite de execução, acaba sendo executada também a equação de reclusão, né? Então, onde a gente vai para o pior caso. A gente vai para o pior caso de uma tarefa, onde R seria esse tempo de resposta, né? O pior tempo de resposta, que seria o pior caso em uma tarefa, onde R seria o tempo de respostas e D o prazo, né? E quando que a gente vai ter esse resultado? A gente tem justamente esse resultado quando o pior caso ocorre, que é o resultado quando o seu tempo de resposta da tarefa na constante k, ele for igual ao seu tempo de resposta na constante k na menos 1. Então, quando ele for igual a isso, a gente chegou no pior caso existente. Entretanto, a gente vai utilizar a fórmula correspondente primária que a gente exemplificou primeiramente, e vai utilizar neste exemplo aqui, né? Aqui nós temos um conjunto de 3 tarefas, né, A, B e C, e os seus períodos de tarefa, o seu tempo de computação, que é CI, a sua prioridade em RM e sua utilização, né? Realizando o cálculo, a gente tem 3 tarefas, né? Então seria 3 aqui em N. Realizando esse cálculo, iria dar 0,779, né? Que seria 79%. Né? Nesse 79% seria o limite máximo que um conjunto de tarefas poderia utilizar do processador, né? Neste caso aqui, esse conjunto de tarefas, fazendo esta somatória, em cada tarefa utiliza esse tanto processador, ele daria um valor de 0,75, ou seja, 0,75 é menor ou igual que 0,79, né, que seria a utilização. Então, esse conjunto de tarefas vai utilizar 75% de 79, que seria o limite. Então, olhando aqui na nossa escala em RM, corresponde à tabela, nós podemos verificar como que ocorre, né, a execução das atividades dessas tarefas, né, a execução dessas tarefas. Então, todas as tarefas vão iniciar em T0, né, todas elas iniciam em T0, porém por prioridade, como a gente pode ver aqui, as suas prioridades foram definidas no 3, 2, 1, né, visto que 3 tem prioridade maior que 2, 2 prioridade maior que 1, certo? Então C vai ser a primeira atividade justamente por conta dessa. Então C fará a sua iniciação, conclui, em seguida inicia a tarefa B, conclui e depois inicia a tarefa A. Entretanto, neste ponto aqui, no ponto
16, ele inicia em T0, no período 16, dentro desse período de 16 contagens, a tarefa C seria iniciada. Tarefa C tem prioridade maior que a tarefa A. Então, C fará uma preempção em A para ela assumir primeiramente antes. Então, C, A vai ser interrompida e a tarefa C fará a preempção e ela começar a fazer a sua inicialização. Então, ela vai ser executada. Nisto, após o término, a tarefa A voltará e começar a sua inicialização novamente. Entretanto, ao final desse período, a tarefa A conclui e a tarefa C assume novamente, fazendo sua preempção, novamente igual antes, e assim a tarefa A inicia e começa novamente, né? E ela dá andamento à sua execução. Entretanto, como chegamos nesse ponto em 40, podemos observar aqui, seria o período do B, né? Então, após 40, iniciou aqui, mais 40 iniciados aqui, B faria sua inicialização. Então, B tem prioridade maior que A, B faz a sua inicialização até que finaliza e tarefa A inicia novamente. Entretanto, passou o período de 16 períodos aqui. Passando esse período de 16 períodos, tarefa C, maior prioridade em A, C faz novamente uma preempção em A. E B fez uma preempção em A aqui também. Após concluir a tarefa C, a tarefa A continua e finalmente ela faz essa conclusão. E após a conclusão das demais, a tarefa C inicia novamente, assim sucessivamente até fazer a sua execução completa. Isso mesmo. E daí, volta ali, Cauã, rapidinho. Opa. Então a gente consegue ver que o A vai iniciar em T igual a 9 e só vai terminar no T igual a 50, 50 e alguma coisa, né? Uhum. Então é por isso que o A tem menor prioridade, né? Porque ela demora mais. Aqui nesse exemplo que o livro nos mostra, é onde esse limite é excedido pelo tempo de utilização da CPU da pilha de tarefas. Então, o limite seria 0,779 e a somatória da utilização da CPU ultrapassou isso. A somatória deu 0,823. Então, nós vamos ver o que acontece quando a gente excede, né, esse limite. Então, nesse exemplo, nós temos a mesma coisa de antes, né? Então, a prioridade, a tarefa C começando em T0, porque ela é maior prioritária, terminando, inicia a B termina, inicia a A. A A não conseguiu terminar quando o período de C começaria novamente. Então, ocorre uma preempção de C em A para o C começar a executar. Exatamente. Em 30, né? Uhum. Exatamente ali, nesse risco vermelho, ocorre novamente o período de C. Então o A tem que ser interrompido para o C começar. O C, como é o maior prioritário, termina, volta para o B. O B inicia, né, a sua segunda execução em 40 e termina. Aí, quando ele deu 50, que seria o período de A, ele não conseguiu terminar o A ainda. Ou seja, o A foi terminar em 60. Então, excedeu o prazo, né? Então, Uhum. ele teve um prazo perdido. Isso acontece quando nós temos um limite de utilização excedendo o previsto, né? Para 3 tarefas nesse caso, nesse exemplo. Uhum. Porém, nós podemos ultrapassar esse limite se, e somente se, o período das tarefas forem múltiplos, né? Como nesse caso, 20 da tarefa C, 40 e 80. Então nós vamos ver que, mesmo ultrapassando, né, chegando à utilização de 100% ali, previsto para a utilização da CPU, somando as 3 tarefas, ela consegue completar. Então, nesse caso, vai acontecer a mesma coisa, na verdade, do que o exemplo anterior, porém, como eles são múltiplos, quando chegar no limite do período A, que é 80, T igual a 80, lá no final,
a tarefa A vai ser terminada, ao contrário de antes, né? Que quando chegou no Uhum. limite de 50, ela não tinha sido terminada ainda, que era o limite do exemplo anterior. Então, a gente Exatamente. vê que quando elas são múltiplas, os períodos de cada tarefa consegue atender, né? Uhum. Então a gente pode ver que ele, mesmo sendo múltiplo, né, como o Galho falou, ele ocorre as suas preempções normalmente como antes, até uma preempção de uma preempção, né, o ato que até que vai sendo interrompido algumas vezes, entretanto ele consegue terminar aqui a sua tarefa dentro desse período. Então essa é uma exceção que tem com a exceder o limite da utilização do processador, né? Isso mesmo. Uma extensão disso, né? Seria o que nós chamamos de escalonamento por prazo monotônico e o escalonamento por prazo mais cedo primeiro, onde o livro denomina DM, Deadline Monotonic, para o prazo monotônico, e EDF, Earliest Deadline First, para o prazo mais cedo primeiro. Então, assim, o prazo DM, ele... Peraí que saí do slide. Aí. O prazo monotônico, DM, ele é ideal para problemas envolvendo prazos fixos e prioridades fixas. Então, por esse motivo, ele é um estático online, né? Então, você define isso no momento da compilação. E uma regra dele é que ele assume prazos menores ou iguais aos períodos das tarefas, né? Então, ele define o prazo menor do que o período realizado para a tarefa. Com isso, as prioridades atribuídas ocorrerão na ordem inversa. Uhum. Então, que o Galho falou, essa que seria a diferença. Então, ele assumindo os prazos menor ou igual ao período, ele acaba deixando as prioridades atribuindo na ordem inversa da RM, né? Isso. E antes, Cauã, Opa, pode falar. uma vantagem da DM ao invés da taxa monotônica, né, é que ela consegue agir, né, como que eu posso dizer, atuar em tarefas aperiódicas, né? Ela Uhum, consegue inserir isso junto na pilha. Já a RM não consegue, né? Então é uma exato. vantagem desse prazo monotônico aí, o DM. Uhum. De continuar, Cauã, desculpa. Não, imagina. E aí a gente tem a outra que é o prazo mais cedo primeiro, né, que é a EDF. Então a EDF, né, ela tem uma atribuição dinâmica das prioridades, então ela não vai ter a sua prioridade definida antes, né? Então no decorrer da execução, entre uma prioridade e entre outra prioridade, ele vai fazendo essa alteração com o decorrer da execução, né? Então chamamos isso de dinâmica online, né? Quais são as características da EDF, né? A EDF ela tem como principal que ela tem uma ótima, ela tem a melhor utilização do processador. Eu já vou dizer mais a fundo sobre isso, porque ela consegue fazer a melhor utilização, pois mesmo que você ultrapasse esta marca, né, você ultrapasse o limite de utilização, ainda assim você consegue fazer o escalonamento, coisa que o RM não consegue realizar, né? Justamente porque ele produz menos preempções que o RM e o DM, né? Pois ele, ao final de cada tarefa, a prioridade ela altera, né? Então tem seus determinados períodos para serem atribuídos, para serem realizados pela IDF. Entretanto, se ela só vai priorizar a tarefa com o menor tempo sendo utilizada, ou seja, ela vai priorizar a tarefa que está sendo executada. Se a tarefa está sendo executada, está sendo terminada, ela que vai pegar a prioridade primeiro, né? A gente vai ter suas prioridades normais, né? Com a tabela 3, 2 e 1, e assim ele tem a sua inicialização. A gente vai usar o exemplo da tarefa, do conjunto de tarefas que passou em 82%, né? A gente usou esse exemplo anteriormente. Entretanto, a gente vai mostrar que o algoritmo RM não conseguiu utilizar, não conseguiu realizar o escalonamento, né? A gente demonstrou que ele não conseguiu fazer no tempo partido, né? Já com o algoritmo EDF, ele consegue fazer essa utilização mesmo ele ultrapassando e não sendo aquela exceção como a gente tinha explicado anteriormente, certo?
Então aqui neste caso, o que acontece? A tarefa C, a tarefa B e a tarefa A vão iniciar em T0 e a tarefa C tem prioridade maior que B, B maior que A, né, como antes, como foi definido anteriormente, basicamente. O que acontece? Aqui ele faz essa alteração de prioridade dentro da execução. Então, ao final da tarefa B, começa a tarefa A, ao final da tarefa C, começa a tarefa B, e ao final da tarefa B, começa a tarefa A. Aqui, se fosse no algoritmo RM, o que acontecia aqui neste ponto aqui, onde que iria começar C, né? C iria começar em 30, né? Onde iria começar C, o que ia acontecer é que iria existir uma preemptiva em C em A, né? Então C iria interromper A e aí só depois A faria as suas execuções e assim a gente verificou que não ia dar certo. Então, no algoritmo EDF, ele altera a sua prioridade. Então, ele fala que o A ele tem mais prioridade em C, pois o A já está fazendo a sua execução. Então, A realiza a sua execução, assumiu prioridade maior que C, rola um preemptivo de A para C, né? Então, ocorre um preemptivo de A para C, e C é interrompido, rola esse timing a mais aqui, e aí só depois que o C é iniciado. Justamente logo após isso, C inicia, termina, ocorre B, B tem esse timeline também. B termina, ocorre o timeline para A, e novamente realiza a mesma situação, onde A estava sendo iniciada, porém C teve que esperar o A terminar para realizar a sua execução. Como a gente pode ver aqui nos períodos das suas respectivas tarefas, podemos ver que o C conseguiu realizar, né, a sua tarefa, né? Ele até conseguiu realizar 2 vezes aqui a sua tarefa. O B conseguiu realizar a tarefa dentro do seu período e o A também conseguiu realizar a tarefa dentro do seu período básico. Então, com esse exemplo aqui, com o exemplo desse algoritmo, a gente conseguiu verificar que o algoritmo EDF ele consegue fazer melhor utilização do processador do que o algoritmo RM e o DM, né? Justamente por o RM não conseguir fazer esse escalonamento de tarefas, né, com esse escalonamento com esse conjunto de tarefas. Entretanto, o ADF, por ter essa prioridade dinâmica, ficar alterando em execução em vez de ficar estático, conseguiu fazer melhor uso. Pois bem, essa é a nossa referência. Utilizamos o livro base da nossa matéria, né, Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua aplicação em sistemas embarcados, né, sua primeira edição de 2019. Né? Agradecemos a atenção de todos, né? Desejamos bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida estaremos à disposição. Isso aí.